Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma honra ter sido convidado por essa respeitável comunidade espírita Paz em Jesus para derramar aqui meus parcos conhecimentos e participar desse simpósio. Muito interessante e muito esclarecedor. Confesso que estou um pouco envergonhado aqui, porque, diante das brilhantes exposições que eu vi até agora, o meu conhecimento, a minha temática é bastante modesta. O tema designado para nós falarmos hoje é eutanásia. É um tema polêmico, mas muito mais que polêmico. Ele é doloroso, bem doloroso. No meio espírita, da eutanásia em geral, eutanásia humana, no meio espírita nós temos uma divisão de dois grupos. O primeiro, que não aceita, que a gente pode constar aí 98, 95, 98% dos espíritas, e um segundo que aceita. A gente pode pôr de 2 a 5% dos espíritas. Com relação aos animais, a divisão se amplia. A gente tem 50% que aceita e 50% que não aceita. Na relação dos humanos, a eutanásia ela é excluída, vetada pelo espiritismo, porque se entende que o corpo doente, o corpo inerte, pode servir de resgate de algum erro moral do espírito no passado. Então, o espírito acompanha a degradação do corpo humano num hospital ou em qualquer outro lugar para resgatar alguma coisa do passado. É a tal da expiação com X, que algum de vocês aí brilhantemente separou da expiação com S. E é um raciocínio respeitável, é um raciocínio razoável. Embora eu não concorde com ele, eu considero um raciocínio razoável e respeitável. No caso dos animais, as pessoas que não aceitam a eutanásia mantêm o mesmo raciocínio, que se a alma daquele que resgata, vendo o corpo doente, se há eutanásia nesse corpo, esse espírito que necessitava desse resgate do tempo de doença do corpo sofre na espiritualidade. Por analogia, o espírito do animal, no qual é praticada a eutanásia, também sofre na espiritualidade. Esse grupo que não aceita a eutanásia em animais, eu posso destacar a doutora Irvênia Prada, respeitabilíssima espírita, palestrante, escritora, e que entende desta forma. Porque se eu eutanasio um ser humano, o espírito que precisava resgatar durante esse período de doença do corpo sofre na espiritualidade. Logo, o espírito do bicho vai sofrer na espiritualidade também. Por outro lado, Dr. Marcel Benedetti, que é quem encabeça a aceitação da eutanásia no meio espírita, falecido em 2010, ele diz que o espírito não tem, o espírito do animal não tem resgate. O espírito do animal não tem expiação. Então, não tem problema a eutanásia, porque não interfere na evolução do espírito. Eu, pessoalmente, fico com a linha de raciocínio do Dr. Marcel Benedetti. Eu acompanho o Dr. Marcel Benedetti. E eu explico por quê. O que é o resgate? Eu erro no passado, eu cometo alguma ação danosa a outrem e reencarno
E eu preciso me recompor com a minha consciência, porque na minha consciência está a lei maior. Quando eu contrario a lei maior, a minha consciência me cobra. E eu tenho que fazer esse resgate da paz consciencial. Então, eu tenho que reajustar esse erro em encarnações posteriores. Para eu errar, eu preciso ter inteligência, discernimento, bom senso e, acima de tudo, consciência. Eu só erro quando eu sei o que é certo e o que é errado. Inteligência. Eu só erro quando eu sei, quando eu, pelo meu livre-arbítrio, escolho que caminho seguir. Discernimento. Eu só erro quando eu ignoro o mal que eu vou fazer seguindo por determinado caminho. Bom senso. E eu só erro porque e o erro que eu cometo vai ficar gravado na minha consciência, que vai me cobrar posteriormente. Animais não têm inteligência plena, nem discernimento, nem bom senso, nem consciência. Todos plenos, como nós temos. E pelo tudo que foi dito aí, até agora, brilhantemente, inclusive, já se viu que animal age basicamente por instinto. Instinto da natureza. Eles não sabem o que é mal ou bom. Eles não sabem o que é certo ou errado. Eles sabem que aquilo que lhes traz prazer em fazer ou não. O livre-arbítrio do animal é se ele vai comer ou não vai. Se ele vai virar de posição no chão ou se ele vai permanecer na mesma posição. Eles não fazem grandes planos, grandes projetos. Eles não alcançam esse nível de consciência nem de inteligência que nós temos. Então, ele não adquire o resgate, porque o resgate é errar sabendo que é errado. Então, Deus dá para nós dois caminhos, certo e errado. Deu inteligência, o discernimento, o bom senso e a consciência para nós sabermos qual é qual. E que nós devemos seguir pelo caminho do certo, do amor, do bem. Mas, invariavelmente, a gente segue pelo errado. Isso gera o resgate. Então, animais não têm resgate. Animais não precisam ver ali, participar do sofrimento do corpo, porque eles não estão resgatando nada. O sofrimento daquele corpo animal é absolutamente inútil para a evolução do espírito. Muito bem. Então, baseado nessas duas linhas de conduta espírita, de dois respeitabilíssimos espíritas, a gente vai falar como que funciona a eutanásia. Eu, particularmente, tenho uma proximidade com essa questão, porque os meus dois últimos companheiros foram eutanasiados. Eram dois Bull Mastiffs, eu não sei se vocês conseguiram ver na foto do Zoom, né? Que eram dois Bull Mastiffs. Bull Mastiffs são cachorros de raça gigante, e era o Hanuk e o Elvis. E o Hanuk tinha 75 quilos e o Elvis 85 quilos. Então, eram animais gigantescos. Eram quase bezerros. Esses cachorros vivem entre 1 e 10 anos. O máximo da vida deles é 10 anos. É estimativo. E o Hanuk morreu com 8 e o Elvis morreu com 9, caminhando para 10. 9 anos incompletos. O motivo da eutanásia eu prefiro não comentar, senão eu vou passar vergonha aqui e vou chorar. Mas todo o processo da patologia dos animais foi acompanhado por um veterinário. E essa é a principal diferença entre a eutanásia e o assassinato. O veterinário acompanhou todo o procedimento. O veterinário acompanhou a evolução.
o veterinário acompanhou a idade avançada dos cães e recomendou a eutanásia. Eu eutanasiei o Hanuk primeiro, um bom tempo atrás, e depois o Elvis. Eu não, o veterinário, né? Mas aí é que entra um ponto específico. Que tamanho tem o ato autorizador da eutanásia de um ser que você tanto ama? Quanto isso é pesado? Quanto isso dói? Alguém chegar para vocês e dizer assim: olha, ele está em sofrimento profundo. A gente pode aliviar esse sofrimento sem consequências físicas. Nós, espiritualistas, pensamos, e as consequências espirituais? As consequências espirituais, no meu ponto de vista, como eu já disse, não acontecem porque eles não têm o resgate. Muito bem. E como que eu fico sem o meu companheiro, a minha companheira? Então, é nesse momento de autorizar a eutanásia que eu sinto que a lei maior se manifesta, porque é o ato de mais puro amor que sobrepuja o egoísmo. E eu digo: dá aqui sua dor, parceiro. Meu amigo, dá aqui sua dor. Eu vou guardar para mim. Você vai tranquilo, em paz. E eu carrego as duas dores aqui. Eu espero. Então, esse ato autorizador, eu acho que é o mais adstringente de alguns resgates que a gente tem. Porque a gente abre mão de todo o conforto, de toda a paz, abre mão daquele minuto, daqueles minutos de alegria que a gente tinha durante o dia. Porque a nossa vida não é fácil aqui. Acho que todos sabem disso. Né? Ela é uma batalha muito árdua, muito dura. Mas aquele que tem um animalzinho, aquele que guarda um companheiro, uma companheira em casa, ele sabe que ainda que seja no fim do dia, ele vai voltar e vai receber o mais puro amor incondicional, próximo ao amor divino. E a gente abre mão para que aquele ser deixe de sofrer. E como foi dito aí também, muito bem, o princípio inteligente transita do átomo ao arcanjo, porque é assim que tudo se encadeia na natureza. É o mesmo princípio inteligente. Então, esse princípio inteligente, que hoje fala por mim aqui, que hoje me usa como veículo de manifestação, esse cara aqui atrás, ele já se manifestou no reino mineral, no vegetal, no animal, e hoje se manifesta no hominídeo, caminhando para o angelical. É o mesmo princípio inteligente que passou pela fase animal. E na fase hominal desenvolveu a inteligência. Se nós passamos por essa fase animal, como diz, como cita Guimarães Rosa no livro Ave Palavras, Guimarães Rosa diz o seguinte: se todo animal inspira ternura, o que ocorreu com os homens? Porque se nós já sentimos esse amor incondicional, se nós já sentimos essa ternura, o que acontece que nós não temos o mesmo amor hoje um pelo outro? A inteligência, o bom senso e o discernimento desvirtuam todas as características da fase anterior. E é isso que a gente faz aqui hoje. Buscar superar
esses vícios morais, essas falhas morais e os vícios, para que nós voltemos a amar como aqueles bichos lá atrás. E o convívio deles conosco hoje é para nos lembrar disso. Lembra? Dá para amar incondicionalmente sem que você seja um milionário ou qualquer coisa. Dá para amar incondicionalmente qualquer pessoa. Não precisa ser uma pessoa especial. Isso eles ensinam para a gente no convívio. Então, gente, é um tema polêmico, doloroso, mas, assim, no meu entender, respeitando, óbvio, as opiniões em contrário, a eutanásia é permitida para os animais. Eu já disse também que eu entendo como permitida para humanos, mas isso é assunto para outro dia. E porque eu alivio o sofrimento do animal e eu não comprometo a evolução espiritual dele. Eu não comprometo qualquer problema na evolução espiritual. Mas, lembrando, a eutanásia, acompanhado pelo veterinário, médico veterinário, e executada pelo médico veterinário. A eutanásia, porque eu cansei do animal, ou porque ele está doente, com restabelecimento para fazer, que dá para restabelecer, ou porque eu cansei, isso é assassinato. Isso não é eutanásia. A eutanásia, em último caso, quando o veterinário diz, cara, não dá para fazer mais nada. Aí, haja coragem para autorizar a eutanásia no companheiro mais querido que você tem. Pela sua vivência, sua experiência aí com seus melhores amigos, os anjos espirituais aí, né, que são os animais, né, os cães. É muito bom aí seu contato conosco, no sentido da sua explanação, da sua vivência especialmente, da sua emoção de falar sobre isso e compartilhar conosco. Forte abraço. E vamos agora passar para a fase seguinte, né, que é a questão das perguntas, né, sobre esse assunto tão polêmico que é da eutanásia e também dos assuntos que foram explanados aqui, né, especialmente esse da eutanásia e também o assunto que o Roberto, né, explanou, também a do cinema. Mas vamos realizar os questionamentos aqui relacionados a este último tema, né, para que possamos aproveitá-lo aqui, né, o São Luís, que foi Ótimo. de grande importância. Doce. Nossa, lindos, hein? Muito lindos. Deus os tenha. Bom, você? Alguém? Eu quero contar uma piada. Pode isso, né? Contar uma anedota para você. É o Sérgio e o cachorro dele. É para mim? Pode, pode. Adoro anedota. Uma anedota do Sérgio e do cachorro. O cachorro do Sérgio, você sabe que os cães são treinados para a condução das pessoas sérias. Ou que tem algum tipo de deficiência pessoal. E o Sérgio colocou, aliás, o cachorro colocou o Sérgio num grande embaraço. Quando ele deveria ter parado, ele não parou. O Sérgio seguiu em maus lençóis lá no trânsito, quase sendo atropelado. Depois que ele passou por isso, ele estava chamando o cachorro. Vem cá, com uma bolacha. A bolachinha de cachorro. Aí trazia um que é comportamentalista, nós psicólogos comportamentalistas. Aí viu isso e falou assim: isso está aqui no meu.
fazer uma recomendação. É que você vai gratificar o seu cachorro por ele ter te colocado nessa situação tão embaraçosa. Ele falou assim, não, eu quero achar a cabeça dele. Então, o animal também promove em nós humanos muitos sentimentos. O humano, sentimento, então, a emoção promove sentimento, como sentimento promove emoções. É um há um jogo nesse sentido, né? Roberto, quando eu falei que o animal não existe sentimento, a gente está falando assim, em termos mais orgânicos, absolutos, tá? É claro que no animal, a vida do espírito, do no princípio espiritual, tem uma continuidade. Isso é indiscutível, essa continuidade. Então, no animal, por exemplo, em estudos de gorilas, se percebeu uma certa inteligência autoconsciente também. Agora, quando a gente fala no humano, nós estamos falando numa escala muito superior. Então, é disso que nós estamos falando. Roberto, eu queria dar conta de ler essa literatura aí que você tem ouvido, falando de telepatia entre humanos e animais, mas meu amigo, eu gosto muito disso. Mas essa matéria aí não é para mim. Eu sinto muito, eu tenho aqui minhas convicções, né, que são baseadas, vamos dizer assim, em tudo que eu construí nesses anos todos, do movimento espírita, e aí não me permite crer nisso. E eu sou dos Fernando. Eu sou muito favorável à eutanásia dos animais. Já sou desfavorável do humano, mas isso aí é um outro momento de debate. Os animais, eu sou muito favorável, eles não têm que espiar nada, eles não têm que resgatar nada, eles só têm que evolver. E para evolver, às vezes, aquele mundo já está emprestado, joga-se para lá. Tá? Desculpem aí as pessoas que têm mais sensibilidade, coisa, e eu sou desfavorável também a qualquer tipo de ação magnética para mim. A não ser que seja de você para você mesmo. Mas não vai gastar energia alheia para fazer isso, não. Eu estou falando assim, com toda sinceridade do coração. Gasta. Às vezes as pessoas vão rezar para mim. Eu falo, não fica gastando reza para mim, então. Eu vou passar, então, gasta comigo. Gasta com quem é mais interessante. Desculpe aí, Luiz Fernando. Imagina, foi um prazer. Eu vou passar aqui para a Cimeire, né, que eu acho que ela vai ter contra-resposta aí, né? Que a gente deixou em aberto, né? Inclusive, Luiz Fernando, a gente quer ouvir sua opinião em relação aos passos magnéticos dos animais, tá? Vou fazer só uma consideração aqui, porque esse sujeito aqui é meu irmão, então eu fico com muita vontade de fazer algumas considerações aqui. Né? Naquele... Não vou convencer, não, espera, calma. O menino não deixa eu ficar séria. Então, veja, presta atenção, menino. Vejam só. Quando a gente colocou, a gente deixou claro que existe um automatismo biológico no animal. E que isso, automatismo biológico, gente, é assim, é tão interessante que, por exemplo, o que vocês acham que a gente tem diferentes órgãos? Né? Nós temos o fígado que faz coisas que o intestino completamente diferente. Existe um automatismo biológico aí que foi aprendido no evolver da espécie, né? Das espécies, dos reinos, passando por todos os reinos. Tanto é que quando a gente vai reencarnar, a gente faz
essa regressão biológica, né? Quem estudou embriologia vê claramente isso. A gente faz essa regressão biológica, passando das aves, os peixes, inclusive isso aqui, ó, meu aqui, esse cantinho aqui, é uma regressão dos peixes, que de peixe eu não tenho nada, não tem nem nada, eu sei. Mas ficou isso aqui, que não regrediu, deveria ter regredido na formação da traqueia, no embrião. Aí o que eu quero dizer com isso? Que esse automatismo biológico, ele é forte, né? Ele existe. E por isso que o André Luiz fala que, para que o passe, para que a interseção magnética ela realmente consiga ter um efeito e uma eficácia, ela não é do passista para o encarnado. Ela é de uma alma do passista, uma energia do passista, para a energia daquele encarnado, que pode aceitar isso ou não, vamos falar bem mais simples, e que ele pode usar isso para influenciar suas células e alterar seu metabolismo orgânico. E a ciência está mostrando isso na teoria do biofield, né? O que eu quero colocar que é possível fazer, é possível influenciar? É possível. Assim como fizeram o experimento físico lá dos mecanismos de pares, influenciou, é possível. Agora, isso vai ser eficaz? Eu acredito que não. Eu acredito que até certo ponto, por conta do automatismo biológico. E o que, às vezes, a gente não pode negar é porque aquele serzinho, aquele animal, é um ente querido daquela pessoa. Então, quando você não nega o passe para o animal, você também não está, é como se você não estivesse negando para aquela pessoa. Porque a gente não, aqui, ninguém nega passe para ninguém. Então, o passe magnético, talvez, é muito mais para auxiliar o dono do animal do que, propriamente, para ter uma repercussão eficaz na cura da saúde desse animal. Então, eu quis deixar isso aqui no final, para que a gente pudesse colocar, certo? Então, com certeza, amigo, ninguém vai gastar seu passe à toa, não, mas o ser humano talvez faz uma ajuda naquele momento de dor, que é o momento de dor, quando a pessoa está perdendo aquele animal, né? Pode ajudar esse indivíduo nesse processo de elaboração da sua própria dor. Obrigada pelas minhas considerações. Sabe o que eu vim pensando? É o seguinte, que na verdade, Luiz Fernando que está do outro lado, o pessoal que está aqui, é o seguinte, muitas coisas nós vamos ter que evoluir muito. Os animais também vão evoluir muito, já evoluem, nós também. E um dia isso vai ser possível, porque na verdade tem coisas que nós nunca pensamos que poderia ser possível. E até a questão de se estudar o automatismo, de se estudar os animais mais ainda, né? O ser humano na sua presente encarnação, e mesmo esse véu, né, que a gente não nos permite ver as reencarnações anteriores, né? Então, nós somos cegos, na verdade, em muitas coisas, né, aqui nessa presente existência, que nós não conhecemos, né, porque não nos foi permitido ainda estudar, ou porque ainda não se estudaram devidamente, né? E com certeza chegaremos a esse ponto um dia, né? Penso eu, né? Eu acho que nada é impossível. Vou passar aqui para a Cláudia. Cláudia, cumprimente, por favor. Depois vamos ver se o Luiz aí complementa também com relação ao que foi colocado. Então, primeiro, agradecer a ele a sua presença. Fernando, né? Estou tentando ler o nome aqui. Fernando.
Eu vi sua emoção ao falar dos seus animais, então eu imagino que deva ter sido uma relação muito querida mesmo com eles. Assim, eu penso que esse tema é um assunto muito, apesar de não é novo, mas é pouco discutido exatamente pelo aspecto que a gente tem o receio de estar incentivando algo, vamos dizer, não aprovado vamos dizer, pela espiritualidade maior, né, pela divindade, e ao mesmo tempo talvez incentivar, ou então falar contra algo que talvez seja, ao contrário, um gesto de muito amor, de muita caridade para com os animais. Então, tem pontos que nós ficamos no meio do caminho. Melhor não opinar e deixar cada um chegar à sua própria decisão, para não, de repente, complicar e levar o animal ao sofrimento desnecessário, ou então incentivar uma prática que pode ser condenada e trazer algum dano ao animal que eu não sei qual dano é. Eu só presumo que eu concluí que o animal não tem um pensamento contínuo, eu concluí porque eu li que ele não tem, o perispírito dele ainda é perispírito protótipo, né, comparado ao humano. Então, assim, é um terreno muito complicado de se pisar, né? Eu acho que um terror maior, Fernando, é porque ao longo da história, que não é o caso seu, fique claro, mas para dar vazão a muita crueldade, a gente tirou a alma das pessoas, o negro não tinha alma, então ele podia ser surrado, morto, ali realmente preso, separado dos filhotes, entre aspas, dos seus filhos, e nós, então, temos a tendência de objetificar tudo aquilo que a gente quer maltratar. Então, nós objetificamos as mulheres, nós objetificamos outros seres humanos para escravizá-los. Daí vamos fazer isso com os judeus, vamos exterminá-los, vamos trazer os negros e vamos talvez estar fazendo isso com os animais, né? Ao tratá-los como menores numa escala que nós temos, que nós somos o dobro, né? E não sei. E também porque na natureza, se eles não estivessem domesticados, eles não estariam em nossos lares, né? Então, se eles estivessem na natureza, eles provavelmente teriam sido mortos, porque ficaram mais fracos, veio o outro lá e comeu, matou. Mas a gente não vê uma eutanásia, né? Que seria alguém decidir que já deu o seu sofrimento, ou fica entregue à natureza. Então, quando a gente põe eles lá dentro de casa, a gente também prolonga muito a vida, porque não nos falta comida, não nos falta um remedinho, não nos falta conforto. A gente faz assim, ele tem direito a viver, não direito, não, uma perspectiva de 10 anos, tem cachorro que está nos 14 e está rendendo, né? Então, nós também interferimos nisso, né? E aí, eu só estou jogando essas reflexões porque eu acho muito complicado eu tomar uma decisão por outros, né? E eu acho que ainda é um tema que se pisa muito em ovos, porque é difícil decidir. Esse é o primeiro aspecto. Eu vou aproveitar só que eu estou com o microfone, já faço essa consideração, te passo a palavra, se você quiser falar, e fazer a minha pergunta para o Lucimeire, né? Primeiro, achei incrível sua exposição, muito boa. Adorei essa conexão dos novos avanços, né, nas pesquisas científicas, com o que a gente já vinha falando em termos de perispírito e energia, e passe e tudo mais, né? Mas, assim, o que eu fiquei pensando é sobre... nós pegamos a medicação da dipirona, antibiótico, no cachorro mesmo, no animal, e damos, e combatemos ali uma infecção. Ou seja, nós acreditamos que a medicação física vai aliviar o sofrimento no animal, gato, tudo. Mas
acreditamos que aquela ação externa vai propiciar um alívio, independente de quem seja dele, se ele tem perispírito, se ele não tem, se ele não tem nada, isso não é questionado, né? E a ação externa, magnética e real, já detectada pela própria ciência que você comentou, fala da existência, sim, de um campo magnético fraco, ali, uma energia que se transmite, se capta, nós nos estamos ligados em ter. Então, assim, se a medicação ali opera no vírus, por que não acreditar que também, independente de se ter um perispírito, não sei o quê, aquele passe também vai afetar ali as células, os pares, ou seja lá o que se encontrou. Então, eu particularmente acredito, sim, na ação magnética, aliviar problemas orgânicos, tal qual a gente faz isso com plantas, com peixe. Né? E tem planta que você só de chegar, você seca a planta. A pessoa só de chegar ali, secou. Você pega uma arrudinha e faz ali aquele mantrazinho ali da benzedura, a plantinha responde, a pessoa sai melhor. Então, assim, tem muita coisa que a gente desconhece. Falei demais, primeiro para o Fernando. Bom, é pertinentíssima essa sua observação, mas antes eu queria fazer uma contribuição com o Roberto, para fornecer para ele fundamentos, argumentos para ele oferecer para o Demival, porque Bozano compartilha da ideia de Sheldrake. Quando Sheldrake fala de uma espécie de ligação telepática entre os animais e os humanos, Bozano cita isso no livro Os Animais Têm Alma. O nome do livro é uma pergunta. Então, só para fornecer mais argumentos aí para o Roberto, Bozano também compartilha da ideia da telepatia entre animais e humanos. É importante isso que você falou. Desculpa, eu não gravei o seu nome. Eu não ouço também, mas tudo bem. Cláudia. Cláudia. Porque, assim, primeiro que nós temos que ter um conceito crítico e fiscal com questão da eutanásia. Não é porque eu entendo que a eutanásia é cabível em casos terminais de recuperação impossível, acompanhado por um veterinário e recomendado por um veterinário, não é porque eu entenda que isso é possível que eu vá defender isso indiscriminadamente. Porque o ser humano, ele entende aquilo que ele quer, não aquilo que ele tem que entender. Olha a nossa inteligência. Então, o cidadão vai falar, mas o Fernando falou lá que a eutanásia pode. Então, mata esse cachorro aí que está enchendo o saco. E mata o cachorro. Ele entendeu a eutanásia é permitido. Ele não entendeu os conceitos principais de quando ela é permitida. Então, ele vai matar o cachorro porque o cachorro está... Esse cachorro está... Não quero mais esse cachorro, já enjoei dele, então vou matar. É porque o espiritismo deixa. Não é assim. Então, o conceito de eutanásia, a gente tem que primeiro entender por quê e depois o quando. Se o argumento principal da proibição da eutanásia em humano é a expiação do espírito, o animal não tem essa prerrogativa. Ele não expia. Então, a eutanásia no corpo, a princípio, é permitida. Né? Mas não dá para a gente defender isso por conta disso que a gente tem que ter um limite, tem que ter uma reprovação à eutanásia, e eu sou a favor disso, inclusive concordo com isso, porque senão saem matando o animal indiscriminado. Já fazem isso, né? Eutanásia proibida. Imagina se liberar geral. Obrigado, Cláudia. Muito pertinente a sua colocação, muito bem colocada, inclusive. Obrigada, Luciana. Vou passar aqui a palavra para você, que foi isso aí.
Então, responder para a Cláudia. Cláudia, quando a gente colocou exatamente isso, sim. É possível essa influenciação energética e eles estão fazendo isso de forma empírica e à distância. E aí eles influenciam, por exemplo, o pH da água, alterações físico-químicas, a energia, eles estão fazendo isso, eles estão atrás mais de dados e de ensaios que comprovem isso, para existir esse consenso. Veja que o artigo é de 2022. Eu não sou, eu li isso aí, mas eu acho que se uma pessoa é mais da área de física, acho que ele vai aprender muito mais do que eu. É porque eu sou curioso, fiquei curiosa em relação ao assunto, queria ver o que a ciência tinha andado em relação a isso. Mas o que eu estou querendo, e eu talvez você não entendeu, existe essa possibilidade da influenciação magnética, mas ela vai, na minha opinião, é a minha opinião, estou só te respondendo, na minha opinião, ela vai ser limitada pelo automatismo biológico. A gente sabe da questão do fluido vital, para você entender mais ou menos. Acabou o fluido vital, acabou. Não tem como mais você revitalizar ali aquele organismo. Então, existe essa possibilidade? Existe. Isso pode influenciar na saúde do animal? Pode, mas até certo ponto. Essa questão do até certo ponto. É porque, às vezes, as pessoas vão querer que o centro coloque esse trabalho e vai querer traz um animal azul, entendeu? Então, por isso que eu estou colocando essas coisas. Que, na verdade, a gente ministrar o pasto no animal é possível? É possível. Pode ter um efeito? Pode, mas isso é limitado por conta, inclusive, vamos dizer assim, do tempo cronológico daquele organismo orgânico. Certo? Tá. Aqui a discussão é brava. Deixa eu só concluir aqui, assim, não, de maneira alguma, eu não escondei, eu só falei que o meu ponto de vista, sim, as imposições de mãos, as orações, afetam todos os seres vivos, né? As vibrações, tanto de bem, de amor ou desamor, afetam qualquer ser vivo, assim, os vegetais aí. E eu só queria lembrar, tem um experimento da família dos químicos, eles pegaram um natimorto, pegaram o corpinho do bebezinho que nasceu morto e fizeram, não foi dos químicos, não, usou a quimiografia, o Dental sabe falar mais, mas a imposição de mão, adentrando os tecidos daquele corpo, e a fotografia química detectou a penetração energética nos tecidos. Mas claro que sim, não é assim. Claro que não vai recuperar o outro, ele vai só para mostrar que as vibrações, elas penegram, elas são. Se isso acontece com o natimorto, que dirá? Luiz Fernando, muito obrigado, eu agradeço muito a sua presença. Eu tenho assim, não é rejeição, não. Eu gosto muito da metapsíquica, sobretudo do Ernesto Possano. Sou fã de carteirinha do Ernesto Possano. Acho que deu uma contribuição enorme, que é a pesquisa qualitativa da metapsíquica. Ajudou muito. E acho que nos ajuda. Até hoje a gente cita aí referências de William Crookes, do próprio Possano, Gabriel Delane, todos os metapsiquistas aí, Gustavo Gelei, que fizeram estudos formidáveis. Mas, assim, na conta de ciência, a gente ainda não os tem como uma referência, não. Esse Sheldrake, quer dizer, sabe, a gente tem as nossas dificuldades também, eu tenho. Agora, gastar o barrete para dar passo no cachorro moribundo. Não, por favor. Por favor, aí, tá. Não, vai não. Graças.
Pessoal, foi muito pertinente em todas as colocações, né? Deixa eu chegar para cá primeiro. Muito pertinente em todas as colocações, as pessoas que expuseram aqui as temáticas, e combinando aqui na temática da eutanásia, como estudando, eu acho que foi uma progressão, né, que nós tivemos aqui com relação aos assuntos. Com certeza não terminaremos por aqui, mas é interessante, Lucimeire, porque há muitos e muitos anos atrás, estudos foram feitos com relação às águas, né, onde se realizavam orações, e que fotografias foram realizadas, vocês podem procurar isso aí, e que realmente muda a estrutura da água. Então, se muda a estrutura da água, muda a estrutura de todas as formas vivas, né? Então, exatamente, esse exemplo que você trouxe aí, com relação a reiki, que se equipara ao passe, e a todas as formas de meditações e orações, independentemente de religiões e seitas, etc. e tal, realmente altera a estrutura biológica, a estrutura química, a estrutura química, na verdade, que é alterada, né? E comprovada pela ciência, inclusive, isso há muitos e muitos anos. Então, quer dizer, nada impede, eu vejo, sabe, que é uma abertura aí de um portal, realmente, né? É porque as pessoas não respeitam muitas coisas que vão mudar, né? A forma de se ver os animais, e que realmente abre um portal aí relacionado a isso, mas deixem aberto para todos nós pensarmos sobre isso, né? Que nenhuma ciência é fechada, nenhum conhecimento é fechado, e que há uma abertura aí. Bom, eu vou passar... Sim, sim, excesso, né? Sim. Tipo animal de previdência capaz não é nenhum tipo de previsão paranormal, não. Eles têm esse sentido. Tem acessibilidade. Processo de regresso, como o correio. Pessoas até hoje acham que o bom correio você amarra uma coisa no pezinho dele e ele leva para você onde você quer que vá. Como o correio só tem um instinto do regresso. Então, a gente tem que colocar o país animal prever catástrofe. Eles têm. Que tem órgãos sensoriais que nos permitem, vamos dizer assim, se protegerem. E isso é claro, é biológico. Né? E, bom, tá. Bom, esse pós foi exatamente para levantar, né, todas as dúvidas, questionamentos e tudo mais, né, Luiz Fernando? Não, só para completar a pesquisa, o nome do japonês que fez essa pesquisa chama Masaru Omoto. É ele que fez a pesquisa das células da água. De acordo com a música que toca, elas se modificam. Isso mesmo. Obrigada aí por lembrar. Imagina. Bom, nós vamos passar a palavra para o Luiz Fernando encerrar para nós, pode ser? Luiz Fernando, vou devolver a palavra para você, está agradecendo, né, em nome de todos aqui, da comunidade de Espírito e Paz em Jesus, toda a sua participação, a participação de todos que aqui estão, né, e que acho que levantou muitos questionamentos, e acho que simpósio é para isso mesmo, né, levantar questionamentos e deixar as perguntas, né, para que possamos buscá-las, né, importantes são as perguntas. Vou passar a palavra para o Luiz Fernando, e depois, se alguém mais quiser se colocar, deixar em aberto. Bom, quem agradece sou eu, extremamente grato e honrado por estar aqui hoje. E eu acho que o importante no ambiente espírita é isso, e o que está um pouco apagado é o levantar das discussões, é a apresentações de pontos de vista divergentes, para que nós possamos discutir e chegar a um denominador. E uma outra coisa que também esse simpósio abrange, o tema. O tema atrai o jovem. O movimento espírita está morrendo. Só tem velho. Eu sou um deles. Entendeu? Não atrai o jovem, porque não pode fazer barulho. Tem que ficar em silêncio, porque o silêncio é uma prece. Mas animais todo mundo gosta. O jovem, o adulto, o idoso. Então é um tema que atrai e agrega para a Casa Espírita. Então, meus parabéns pela escolha do tema, meus parabéns aos outros palestrantes também, gostei. Muito obrigado por terem me convidado e eu me coloco à disposição desde já para qualquer próxima oportunidade. Tá bom?
Luiz Fernando, a ideia do simpósio é justamente foi essa, trazer temas que não dá para fechar numa palestra, que a palestra tem que ter um início, meio e fim, o simpósio não quer fechar nada, quer abrir realmente para ampliar horizontes e ampliar dúvidas, né? E teve essa pegada também, de tentar atrair os jovens. A gente não conseguiu, não, mas tudo bem. A gente não vai persistir nessa busca, porque tem essa meta também, trazer os jovens para a casa espírita. E aí a gente está, inclusive, aberta a sugestões de novos temas, porque a nossa ideia é implantar esse simpósio aqui do Paz em Jesus, se não 2 vezes por ano, pelo menos 1 vez por ano. E aí você vai estar sempre convidado a participar com a gente, inclusive se quiser sugerir temáticas, tá bom? E acho que a Denise quer te pedir mais um último favor, e foi muito bom conhecê-lo através da Denise. Foi uma coincidência extraordinária. A gente tinha definido um tema e, coincidentemente, encontramos você. Muito obrigada, então, por tudo. O prazer foi todo meu. Você vai pedir mais coisa para mim, é isso? Porque algumas pessoas me perguntaram sobre o seu livro, né? E tá dependendo agora de mim, né, Fê? Subir lá na plataforma na Amazon, né? Editora, revisora, produtora, tudo aí. Quando as almas não falam, a espiritualidade dos bichos. É o 3º livro dele está sendo publicado. E Fê, eu quero te agradecer, tá? Por estar aqui com a gente, contribuiu bastante. E pedir para você fazer a prece de encerramento final para nós. Beleza. Muito bom. Eu acredito que qualquer conversa com um mentor, um espírito, um Deus, é uma prece. Eu acho que eles estão meio cansados de ouvir essa prece padrão que a gente cita, né? Que a gente narra toda a festa, todo encontro. E então eu convido vocês a que cada um faça sua própria prece bem sucinta, bem resumida, no seu interior com o seu princípio divino, com aquela chaminha que está aí. Então se introspectem, parem, pensem, perguntem lá dentro e ouçam a resposta. Nesse panorama de conversa franca entre Criador e criatura, nós dizemos, Senhor, é em tuas mãos que entregamos os nossos corpos, os nossos espíritos, nossa saúde e nosso futuro. Pai, ilumina o nosso caminho e nos conduz por ele. Faz de nós o instrumento da tua palavra. Que seja feita a tua vontade. Assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui. E façam mais isso, de conversar com o Deusinho que está lá dentro, esperando. Senão ele fica sozinho e fica triste. Beijo, gente. Muito obrigado pelo acolhimento. Foi um prazer.